Alguém tinha me perguntado sobre o Vasco, novidades sobre o Vasco, são muitos acontecimentos recentes no Vasco, né? O Vasco, por exemplo, tem tratativas com Marcos Lamáquia, que é filho do Zé Roberto Lamáquia, o marido da Leila, ou seja, o enteado da Leila Pereira cogita comprar o Vasco. O que já rendeu barulho nas redes sociais, mas acho que o torcedor do Vasco não tem que estar nem um pouco preocupado com isso. Esse é um problema para o Palmeiras administrar. Outra notícia importante do Vasco, o Vasco está perto de Johan Rojas, meio atacante de 23 anos de idade. Esse jogador pertence ao Monterrey e estava emprestado ao Necaxa. O Necaxa não vai utilizá-lo. O fato de o Luca Orellano ter sido contratado pelo Monterrey diminui o espaço do Johan Rojas no futebol do Monterrey, e a tendência é que esse negócio de empréstimo com opção ou obrigação de compra aconteça, tá bom? Arias no Vasco, pergunta o Leandro Isídio. Leandro, se o Arias voltar ao Brasil, não vai ser para jogar no Vasco, tá? O Vasco tem encontrado dificuldades financeiras, vai precisar de, só para vocês lembrarem, né? Só para vocês entenderem. O Vasco pegou 80 milhões de reais com a Crefisa, vocês lembram, né? Esse dinheiro acaba em janeiro, e é possível que o Vasco precise de mais um empréstimo bancário. A Crefisa é uma possibilidade. Vem aqui. Enfim, diante desse cenário não vai rolar, tá bom? Amigos, vamos começar esse vídeo falando sobre Douglas Luiz, né? Inclusive, foi assunto aqui do vídeo anterior também. O Vasco tem interesse na contratação do Douglas Luiz, ele que está lá no Nottingham Forest da Inglaterra, mas está sendo pouco utilizado, né? As últimas informações dão conta que Douglas Luiz quer vir para o Brasil, tem o desejo de jogar no Vasco. Douglas Luiz quer jogar no Vasco da Gama, principalmente porque ele tem o desejo de jogar junto com Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho é um ídolo, né, para essa geração que veio depois dele. Ele, Neymar, enfim, essa geração que veio depois se espelha muito nos dois, né? Então o Felipe Coutinho é um atrativo, ainda mais pro Douglas Luiz, que também foi revelado aqui no Vasco, então tem mais essa situação. O jogador quer vir pro Vasco, mas não é uma negociação simples de acontecer. Ele pertence à Juventus, está emprestado ao Nottingham Forest, então tem toda ali uma burocracia, né, para se desenrolar. Mas o Vasco monitora a situação do Douglas Luiz e também tem interesse na contratação do jogador. A gente vai aguardar. Tendo mais informações sobre Douglas Luiz, sobre qualquer novidade, atualização, é claro, a gente vai trazer aqui no canal, mas fique registrado que o Vasco tem sim interesse no Douglas Luiz e o Douglas Luiz tem interesse no Vasco da Gama. Então, pode acabar saindo um casamento nessa situação. Vamos falar agora sobre Ryan. Ryan, que foi o grande destaque do Vasco nessa temporada, né? Eleito ali a revelação do Campeonato Brasileiro, e claro que o Ryan está despertando interesse de grandes clubes do futebol europeu. E o Fabrício Romano, que é simplesmente o principal jornalista esportivo, né, de transferências da Europa, confirmou o interesse do Bayern de Munique pelo Ryan. O Bayern de Munique ainda não fez uma proposta, mas já houve um contato inicial pelo Ryan. O clube alemão tem sim interesse no Ryan. Vou ler aqui o que o Fabrício Romano trouxe de informação. Abre aspas para o que ele disse, ó. Posso confirmar as notícias sobre Ryan, que vem do Brasil. O brasileiro de 19 anos está na lista de possíveis contratações do Bayern de Munique. Ele é um dos jogadores que o clube vem observando e monitorando. No momento, ainda não há uma proposta oficial ou negociações, mas já houve um contato inicial para entender a situação do jogador. Fecha aspas, então, confirmado realmente o interesse do Bayern de Munique no Ryan e que o jogador está sendo monitorado ali pelo clube alemão. E acho, cara, que é isso aí mesmo. O Ryan, deixando o Brasil, tem que ir para um dos principais clubes do mundo, né? Recentemente teve aí a oferta do Zenit, da Rússia. Era até um valor considerável, mas, enfim, acho que ir para a Rússia seria um grande erro na carreira do Ryan. Se ele deixar o Vasco, que seja por um valor muito bom para o Vasco, e que seja para uma grande liga do futebol europeu, porque o Ryan tem potencial, né, para ser um grande atacante de seleção brasileira, um atacante de primeira prateleira na Europa, então que ele vá para uma liga do tamanho que ele merece, né? Vamos aguardar, vai ser muito difícil segurar o Ryan, mas se for deixar o Vasco, que seja por um valor justo, né, pro Vasco da Gama. Agora, vamos falar aqui de jogadores que o Vasco está interessado e também contratações próximas
de serem fechadas. E vou começar falando aqui sobre o meia colombiano Johan Rojas, de 23 anos de idade. Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O Vasco está muito perto de contratar Johan Rojas, 23 anos de idade. O jogador tem contrato com o Monterrey do México, mas estava emprestado ao Necaxa, também do México. A ideia do Vasco é trazer o jogador por empréstimo até o final do ano, com obrigação de compra. A negociação está muito próxima de ser sacramentada. Mais um colombiano chegando no Vasco da Gama. Ele viria ali para jogar com uma posição de meia construtor, uma espécie ali de reserva do Felipe Coutinho, talvez, né? A saída dele do clube mexicano tá sendo facilitada depois que o Monterrey contratou Luca Orediano, ex-Vasco da Gama, para a posição. Então, a saída dele está sendo facilitada. Johan, na verdade, né? Johan Rojas, 23 anos de idade, colombiano, perto de pintar aí no Gigante da Colina. Agora a gente vai falar sobre um jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, o zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou da Rússia. Ele foi oferecido ao Vasco, mas não seria o jogador desejado pelo clube no momento. Informação dos amigos do Atenção Vascaínos: o zagueiro Lucas Fasson, de 24 anos de idade, foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador está no Lokomotiv da Rússia e foi revelado pelo São Paulo aqui no Brasil, além de ter passagens pelo Atlético Paranaense. A diretoria do Vasco está estudando essa contratação, está estudando o nome, mas não seria o jogador desejado no momento pelo Gigante da Colina. É um zagueiro canhoto que tem 1,87 m de altura. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Essas foram as atualizações dessa primeira edição do nosso Giro de Notícias. Eu volto ainda hoje com mais informações sobre o nosso Vascão. E é aquele esquema, né? Se você gostou desse vídeo, ficou aqui até o final, dá essa moralzinha deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu. Fim de vídeo. Um abraço. Fui. Deixa eu te falar uma coisa. A Carla errou igualzinho errou o seu estagiário do Flamengo ao anunciar Johnny Cardoso, quem ser? Olha, errou igual o pessoal do teu time aí, ó. Tá errando nas contratações. Eu já vi Arias no Vasco, Gerson. Não. Otamendi. Aí são canais. Aí cada um que lamba a sua caceta. O clube não tá anunciando nada. Agora o seu clube anunciou esse rapaz aí. Explique, por favor, pra audiência. O que aconteceu foi que não sei. Faço a menor ideia. Não é da minha ossada. Foi sem querer, pô. Óbvio foi sem querer. Deve estar como referência, aí publicou sem querer, foi. Não tem. O Flamengo fez um carrossel para anunciar a renovação de contrato do Felipe Luiz. Aliás, justíssima renovação de contrato, né? Claro, pô. Que estava demorando por questões financeiras, ajusta daqui, ajusta dali e tal. Mas, enfim, de qualquer forma, quando você faz o carrossel, você vai usar imagens do Felipe Luiz, de conquista. Aí você enfiou ali no meio um cara que acabou de ser comprado pelo Atlético de Madrid por 30 milhões de euros. Caramba! Chegou agora, o Atlético de Madrid assinou um contrato até 2030. Sabe por quê? Você que não entendeu o subtexto que tem nisso aí. Não, ninguém. Quanto custou essa contratação do Atlético de Madrid, você falou? 30 milhões de euros. Quanto o Flamengo ofereceu para contratar o Caio Jorge no Cruzeiro? Você sabe disso? 35 milhões de euros ou 30 milhões de euros. O mesmo valor, só para mostrar assim, ó, eu estou pagando a mesma coisa que o Atlético de Madrid, o clube europeu está pagando. Peraí. Eu assim, caraca, e aí a gente vai ter essa novela toda aí que está acontecendo. Só hoje eu vi o Vascaíno falar, só o Vascaíno, tá? Otamendi, John Arias, Gerson. Gerson. Ah, meu irmão, já vi um monte de gente falando, pô. Mas você viu o seu amigo falando? Qual é meu amigo? Eu, idiota. Ah, não, você não. Cara, então, assim, Rei, eu respeito o trabalho de todo mundo, apesar de não gostar de alguns, porque eu acho um trabalho de picareta, de safados, e como você tem também a visão de alguns que fazem, de outros clubes, não só Flamengo, enfim, tem picareta pra cacete, infelizmente, no nosso dia a dia. E isso em qualquer segmento profissional. Segmento profissional. Muito obrigado. Assim, eu respeito alguns e cito até os que eu respeito muito, que errar e acertar faz parte do jogo. Agora, quando você
traz informações apenas para engajar, cara, tem canais de Vasco que são de chorar. De chorar. Os caras largam qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí eu digo no meu vídeo hoje o seguinte, Rei. Falei, olha, eu vi, dou o nome, inclusive, de quem deu a informação sobre Otamendi. Falou, olha, o Wallace Neguerê chegou para mim um print que teria sido ele. E a informação que eu tenho não bateria com esse perfil, porque a informação que eu tenho, conversei com um dirigente do Vasco, hoje é segunda, na sexta-feira, e me disse o seguinte, o foco do Vasco é buscar um zagueiro de idade baixa. O Otamendi, salvo engano, já quase quarentão. Deixa eu só ver a idade do Otamendi para não falar bobagem. 37. Porra, você acha que um jogador de 37 anos, que o Vasco está buscando alguém de idade mais baixa, para ficar na reserva do Cuesta e do Robert Renan, o Vasco vai buscar um cara que está no Benfica, campeão do mundo, para ficar na reserva e pagando quanto? Então, assim, não bate. Eu não estou desmerecendo a informação de quem passou, só não bate com quem eu conversei. Pode ser que tenha mudado de sexta para segunda. Tem algumas coisas que, pelo amor de Deus, né, cara? Aí o John Arias, falei, o John Arias está em baixa no Wolverhampton. Ok, o Diniz ligou para ele. Mas daí a dizer que ele vem para o Vasco, gente? Porra, tá é uma loucura. Porra. Agora, por exemplo, eu fiz um vídeo hoje, até já entrando aqui no Mercado da Bola para não perder a notícia, porque ele está com o contrato renovado. Puma, falei isso na semana passada e hoje a rede social já botou aí o Puma, devidamente o Yuri Rodrigues já fardado, né? E 2 anos de contrato até o final de 2027, com possibilidade de mais um ano. Então, assim, o que eu falei, cara, existem alguns sinais da internet que você começa a verificar. Por exemplo, quando o cara começa a seguir um clube e ele nunca jogou por ele, digamos, o Saul, antes de vir pro Flamengo, vou pegar um exemplo do Flamengo, começa a seguir o Flamengo, o nome dele começou a ser cogitado. Falei assim, pô, esse cara tá em vias de acertar. Que ele tá jogando no Atlético de Madrid e que ele passou a seguir o Flamengo. O Saldívia, que é um zagueiro uruguaio que atua no Colo-Colo, passou a seguir o Vasco. Por quê? O Vasco, você não tem nenhuma ligação com o Vasco. É diferente. Ou seguiu o dirigente, né? Tipo o Boto. É dirigente. O Boto e o Flamengo. É diferente, por exemplo, se você pegar... até vou ver isso, eu falei no vídeo, mas não vi. Eu sigo até o Paulinho, mas não sei quem ele segue, eu não observo quem ele segue. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o Paulinho, que hoje está no Palmeiras. O Paulinho, por exemplo, ele pode seguir o Vasco, porque ele é cria do Vasco. Faz sentido. Ó, tô indo lá. Paulinho segue 1.803 pessoas. Deixa eu ver aqui quem ele segue. Me segue, muito obrigado, Paulinho. Segue um monte de gente do Vasco. É Carlos Germano, Casimiro, Ramonzinho. Deixa eu ver se ele segue o Vasco aqui. Deixa eu buscar aqui. Segue o Vasco. Faz sentido. Mas ele tá no Palmeiras, não pode seguir. Ele é cria do Vasco. Não tem nenhum problema. Agora, ele segue, vamos dizer, o Flamengo. Vamos dar uma hipótese aqui. Não segue o Flamengo, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, claro. Só falta seguir. Porra, não, nenhum usuário encontrado. Se ele passa a seguir o Flamengo, de repente, fala assim, porra, ele tá no Palmeiras, não tem nenhuma história, opa, tá chegando no Flamengo. É uma ligação que você faz, correto? Isso é diferente, isso é diferente. Então, assim, no caso do Saldívia, que eu até mandei a mensagem para ele não viu, mas no Puma, quando o Puma veio, ele viu. Depois a gente fez amizade na rede social, mas inicialmente a gente tava amigo. Acho que ele tomou um drible no jogo com o Botafogo, eu fiquei puto da vida. Então, assim, em relação a isso, eu acho que tem muito a ver nesse sentido. Agora, o Diniz trabalhou com John Arias, ele tá ligando pro John Arias. Gente, eu não tenho essa informação. Não quero dizer que é mentira. Eu não tenho. Eu só replico a informação que eu consigo confirmar ou que eu tenho certeza que o cara trabalhou de forma, meu irmão, não tem jeito, faz sentido. Quando não faz sentido. Mister Filipinho. E assim, outra coisa, né? O John Arias é bem caro, né? O Vasco vai ter dinheiro para comprar o John Arias. É isso. Vamos ver assim, quer ver? Fluminense vende John Arias. Eu não lembro quanto vendeu. Vamos só pegar aqui. John Arias. Fluminense vendeu o John Arias por 22 milhões de euros. Você acha que o Vasco vai... o Vasco não vai comprar, vai pegar emprestado. Tá, você acha que o Wolverhampton, que comprou o cara há 6 meses, por 22 milhões, vai emprestar ele agora, logo assim, pá!
Ah, é verdade. Então é isso aí. É uma loucura, cara. Superchat pra você, tem a ver com o mercado da bola, e aí tem negociação. Hey, viu o Vitão jogando pelo Inter? Ele é muito ruim. Cara, já que eu ia falar muito bom. O que você acha? Feliz Não é ruim, ano novo não. pra você e sua família e pro Fábio e sua família. Abraço. Meu querido Obrigado, Marcelo. Marcelão. Eu, sinceramente,